Olá, Advisors, tudo bem? Eu estou aqui com a minha amiga Vanessa Salinas, Head de Distribuição da XP Wealth Services. Vai ser um papo que eu acho que vocês vão adorar. Uma mulher, né, entre poucas no mercado financeiro, mas com uma história aí que a gente já falou no bastidores, muito legal. Eu acho que vai ser incrível. Tudo bem, Vanessa? Tudo ótimo, obrigada pelo convite, Obrigado Fusaro, você. Trigo, né? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, muito legal aqui apresenta. A XP, a gente trabalha já, um longo parceiro de muitas datas aí, enfim, de bastante tempo. E me conta aí, me fala um pouquinho sobre você, né? E antes da gente começar, o primeiro gole, vamos abrir aqui e você conta um pouquinho sobre você. Combinado. Bom, eu sou a Vanessa, mais uma carioca da gema em São Paulo. Boa. Há 20 anos no mercado financeiro. Continuo muito curiosa por todo o conhecimento, animadíssima com o mercado financeiro e com a evolução que eu vivi nesses 20 anos. E hoje eu tento, acho que todo meu histórico, hoje eu tento trazer um pouco desse conhecimento que eu já tenho até hoje e transformar oportunidades em produtos dentro do, né, principalmente do canal de WS, que eu vou explicar, né, vai ter aí muita pergunta sobre ele. Sim. E transformar as oportunidades em conexões, em assertividade dentro da área que a gente hoje tem, que é uma área pioneira no mercado, tá? Muito bom. Mas antes da gente falar aí, me conta aí, você é casada, tem filhos? Sou casada, 17 anos. Boa. Tenho uma filhinha de 5 17 anos anos. é novo para 17 anos. Pois boa. Eu não tive casamento, né? Então, foi o primeiro foi namorado? juntado. Não, foi juntado, então, 21, desde os meus 21 anos, então 17 anos aí. Boa. Eu já nem faço mais a conta. E aí tem filhos? Tenho uma menina de 5 anos, nascida na pandemia. Qual é o nome dela? Catarina. Muito bem. Catarina, nascida na pandemia, que foi um momento bem difícil, né? Então, foi uma gravidez bem diferente, trancada em casa, com o hospital sem visita, mas também muito proveitosa, porque trouxe para mim a possibilidade do home office, que legal. Não existia antes para as mães. Você morou no Rio ou você veio para São Paulo? Você sempre morou aqui? Você foi a primeira cidade ou como é que foi? Como é que você veio para cá? Tem 1 ano e meio que eu vim para São Paulo, vida inteira no Rio de Janeiro. 1 ano e meio? 1 ano e meio. Eu faço a ponte aérea há 20 anos. Você morava onde lá no Rio? Morei já em São Conrado, Barra, Leblon, Ipanema. Foi ali circulando. Tá. Mas eu saí, fiquei 12 anos na última vez que eu estava no Rio. Ainda tenho um apartamento no Rio, porque pro carioca ter flexibilidade de voltar à praia, a gente ainda manteve o apartamento lá. Boa. Mas eu é São Conrado e vim pra cá tem 1 ano e meio. Tô adorando a cidade, o que ela pode trazer. Tô adorando, com certeza adorando, é outro universo. Claro. A gente adora. Sinto falta. Da praia? A minha filha que fala, mamãe, em São Paulo é muito frio. Ela não gosta de colocar casaco, Nossa, então ela agora, fica... então, Sofremos, carioca sim, sofre nesse período. Eu trabalhei numa empresa do grupo Ambev e a gente sabia quem eram os cariocas lá, porque tinha muito, né? Porque dava 17 graus, todo mundo com aquelas jaquetas tipo de motoboy, sabe? Total, eu entendo perfeitamente. A gente, 21 graus para mim já tá clima 0 a 21 é o mesmo, é a mesma vestimenta. Legal. Mas eu me mudei tem 1 ano e meio e cansada desse bate-volta. Seu marido é carioca também? Carioca também, mas também trabalha aqui em São Paulo. Então ficou muito cansativo esse bate-volta. E você vai muito pro Rio ou não? Você, uma vez por mês. A família tá toda lá? Tá lá, mas eu vou uma vez por mês. A gente vai, continuamos. Boa. E me fala um pouquinho, você estudou o quê? Estudei administração. Fiz depois mestrado em administração na PUC, no Rio de Janeiro, como muitos do mercado financeiro aqui em São Paulo. Né? Você sabe que eu trabalhei muitos anos de RI, é engraçado, né? O pessoal, São Paulo, que os paulistas não me ouçam, mas a qualidade das casas na época quando eu era RI assim, do Rio, é um negócio assim, era superior na minha visão do que São Paulo. Mas isso aí você acha que é por causa da PUC mesmo? Por que teve esse mercado financeiro assim? Por que o Rio ficou tão famoso assim? Você sabe? Tem alguma explicação? Bom, antes de servir, antes de você continuar, deixa eu servir o café. Tá bom. É o café aqui da Prensa Francesa. Chiquérrimo. Esse tem um tutorial para servir até. Obrigada.
negócio aqui, um café. Dizem Obrigada. que é especial. Mas diga lá, você estava dizendo? Então, acho que o mercado financeiro no Rio sempre teve sua relevância, né? E aí eu acho que o contexto histórico do Rio, mas pulando essa parte, tinha muita gente, eu acho que nas faculdades tinha muita gente competente dando aula, né? Então, acho que meu irmão mesmo teve aula com o Gustavo Franco. Olha Então, então acho que tinha muita gente competente com esse propósito acadêmico nas faculdades. Entendi. Então, acho que por isso que se desenvolveu muita gente boa lá. E quando você já tinha essa visão de ir para o mercado financeiro? Porque você fez administração você pode ir para várias áreas, né? Sim. Como é que foi essa... Você quis, assim, ou já tinha isso pré-definido? Como foi? Queria. Mas por alguma razão específica? Acho que não. Acho que, não sei se em algum momento eu tive alguma referência de mercado financeiro como um trabalho intenso, dinâmico. Acho que isso me atraiu muito. Então, eu fiz administração, eu tinha opção de fazer administração e economia. Eu, antigamente, não sei se hoje em dia existe, mas antigamente tinha a possibilidade de você não fazer o terceiro ano e ir direto para a faculdade. Então, eu entrei na faculdade com 17 anos. Então, a administração era mais fácil para entrar, eu queria logo trabalhar, então foi administração. Mas, por exemplo, seus pais têm alguma coisa a ver com o mercado financeiro? Não. Meu pai e meu irmão trabalham no mercado financeiro durante anos, mas hoje não trabalha mais, mas o meu pai era empresário e a minha mãe ficava em casa, era do lar. Do lar. Então, não teve nunca nada a ver, teve, realmente, não. você... Acho que era esse dinamismo mesmo, acho que eu posso ter visto alguma palestra, mas eu me lembro que desde meus 16 anos, quando a gente fazia orientação vocacional, que eu fiz no colégio, eu já queria ir para esse mundo mais dinâmico. Acho que o dinamismo me atraiu muito. Entendi. Você pratica algum esporte? Acho que o esporte hoje é cuidar da minha filha. Esse esporte... Ótimo. Já dá muito trabalho, 5 anos, né? Muito, Todo o tempo que eu tenho o esporte, brincar de pega-vareta, e quando eu tenho alguma oportunidade eu gosto também, sei que esse tempo vai passar rápido. E me fala o seguinte, né? Quando você começou no mercado financeiro, conta um pouquinho essa história, como é que foi? Mercado financeiro, eu acho que, né, não só o dinamismo, mas eu acho que tinha uma necessidade de independência minha muito grande. Eu tive uma juventude ótima, meu pai e meus pais tinham uma condição bacana. Meu pai era empresário no Rio de Janeiro, acho que a maioria dos cariocas acima da minha idade, acima de 42, lembram a loja dele, que ele era um empresário que tinha uma loja, uma papelaria, uma livraria chamada Casa Matos. E ele, em um dado momento, teve um desentendimento com os sócios. Meu avô era sócio também, mas em algum momento ele teve um desentendimento com os sócios, resolveu sair da empresa. E aí, o nosso padrão de vida saiu de cima para baixo de um dia para o outro, Nossa, né? Então, eu brinco que um dia eu estava indo de motorista para a escola e no dia seguinte me mandaram pegar um 75, que é uma linha de ônibus lá do Rio. E é verdade isso mesmo? É verdade, Nossa, que loucura. É verdade. E como é que foi assim para você? Você tinha quantos anos na época? Eu devia ter uns 11, 12. Podia ser difícil entender isso, né? E eu tenho uma irmã de 22 e tenho um irmão de 18. E o meu pai sempre foi muito mão aberta. E então ele, assim, não que a gente não tenha deixado de viajar, claro que a gente tinha um ambiente familiar muito agradável, mas teve essa ruptura financeira durante essa jornada. Então, eu passei a ver, tiveram alguns impactos disso, né? Não somente eu quis trabalhar para conquistar a minha independência, isso foi muito importante porque eu comecei ali a entender um pouco mais da relação que as pessoas têm com o dinheiro, né? E a relação que o meu pai tinha com o dinheiro e a relação que a minha mãe tinha com o dinheiro. Entendi. E isso fez com que... É muito importante essa história, né? E algumas histórias impactam a gente na vida, porque é importante como ela é... Qual é a consequência que ela traz, né? Então, ver a minha mãe dependente financeiramente do meu pai fez com que eu quisesse trabalhar e ser independente. Legal. Né? Ver o meu pai tendo uma relação com o dinheiro talvez pouco responsável, né, em relação a gastar bastante,
fez com que eu fosse uma pessoa muito mais poupadora, que eu entendesse que a minha relação com o dinheiro é mais de economias do que de gastos, né? Tá. Então, uma preocupação muito grande para mim é muito mais economizar do que gastar. Cada coisa que eu Muito. gasto, apesar de ser mulher e Entendi. gostar, Você cumprimenta a gente eu assim, é eu isso. sou, eu pego o BX. Então isso foi muito importante para mim. E, obviamente, ver essa mudança e o que Tá. essa mudança impacta. Então, essa relação com o dinheiro, para mim, começou muito cedo. Acho que pouca gente pensa, quando a gente está falando de investimentos, e até fazendo um gancho, né, com o nosso universo, quando a gente está falando de investimentos, a gente sempre fala muito de produto, a gente sempre fala muito de alocação, de risco, de retorno, mas eu acho que a gente fala pouco do básico, que é qual é a sua relação com o dinheiro. Tá. E essa relação com o dinheiro, ela causa a sua propensão a um risco maior, eventualmente você conseguir ter um controle maior e ter um investimento, né, mais planejado. Tá. Então, eu acho que essa história ela foi muito importante na minha vida. Então, dito isso, eu comecei, sempre quis trabalhar cedo, morei nos Estados Unidos, trabalhei lá, eu sempre quis trabalhar, tá? Trabalhei como caixa de posto de gasolina, trabalhei Poxa, como é mesmo? babysitter. Olha que Eu legal. queria ganhar o meu Tá, dinheiro e poder entendi. fazer o que eu quisesse com o meu dinheiro. Entendi. E aí tinha na PUC tinha aquela quadrinho de estágios ali de mercado financeiro, e aí eu ia lá, anotava, e fui fazendo, né, mandando meus currículos para todos os lugares. Entendi. E aí fiz várias entrevistas, entrei num banco, que era um banco carioca, de executivos que eram do BBM, então era um banco pequeno, na época que não existia fundos de crédito, o mercado de crédito era muito concentrado nos grandes bancos e nos bancos medianos. Entrei nesse banco, fiquei 6 meses no back-office e em 6 meses eu passei para a área comercial. Tá. Na área comercial era um time muito competente, Cláudio Coutinho, o Rogério Furtado, Marco Paulo, Raquel, que era uma mulher muito forte e que eu aprendi muito. Então, me ajudou muito a construir a minha base, que foi muito importante. Tanto a base de tecnicidade, quanto a base comercial. Foi uma escola muito, muito importante para mim. Você ficou quanto tempo? Fiquei 5 anos lá. 5 anos, tá. 5 anos lá. Tá. Então, e aí o banco, e foi uma jornada muito interessante, né? Desde comercial, ali a execução de garantia, a gente pegou crise de 2028, então em 2028 eu ia literalmente cobrar boleto, ia cobrar. A gente uma vez foi visitar e receberam a gente com uma arma na mesa. Você tá brincando? Sério? É. Mas por quê? O que vocês fizeram de errado? Não, a gente foi lá saber como é que estava o andamento do crédito e eu queria cobrar o crédito. E isso foi até leve. Eu já vi outros offices da época que sofriam fechada de carro. Quando colocou a arma na mesa, você cobrou o crédito ou vocês foram embora? A gente teve embora. uma conversa bem... Mas foi... Então, assim, a gente... isso é economia real, né? Isso é crédito real. Entendi. Então, foi muito bacana essa história. E aí, de lá, você foi pra onde? Você saiu? De lá, eu comecei a trabalhar com uma pessoa lá no final, nos últimos 2 anos que eu estava lá. Tá. E aí, ele foi para outro banco com um projeto de desenvolver a área de crédito imobiliário desse banco. Tá. E aí eu fui junto, aceitei o convite, depois essa área de crédito imobiliário se tornou a área principal da estratégia do banco. Tá. E é muito curioso, né, porque nesse momento os bancos pequenos eles tinham uma dificuldade muito grande, porque as LCIs elas tinham acabado de surgir, mas elas tinham um limite ainda muito pequeno do fundo garantidor, de R$70 mil, se eu me lembro, por CPF. Tá. E aí quando aumentou para 250, você teve, e obviamente... tiveram, né, a XP foi muito importante. Esse banco que eu trabalhei, ele começou o relacionamento com a XP e a captação foi realmente... Pela XP. Pela XP, distribuindo, né, os seus CDBs, LCIs e LCAs, na época LCI mais. Então foi muito importante o mercado ter esse agente como a XP na época de só plataforma, né, no seu início, para esses bancos médios. Então potencializou
Quer dizer, você já teve o contato com a XP, então, já nessa época, quando você Já, estava no banco. Tá. já. Eu não era eu que tinha um contato diretamente, Tá. mas A eu empresa via, já tinha, sim, eu via que a entendi. XP foi uma figura importante para o desenvolvimento. Tá. Mas O mesmo canal de assim era um mercado distribuição. muito difícil. Tá, Quando entendi. você está né, no banco, um banco com um patrimônio, né, mediano, digamos assim, é muito difícil você conseguir ter uma perpetuidade somente com crédito. Entendi. E aí, depois de lá, Aí depois de lá eu saí, fui para uma fintech também de crédito. tá, Então já passei no horizonte de crédito para diversos ambientes, né? tá. Tanto crédito corporativo em geral, imobiliário. E aí depois eu fui para a fintech com crédito, pegamos um momento, era um grupo de americanos e tinha alguns brasileiros também sócios do mercado financeiro, fora e aqui. Mas a gente pegou um momento muito ruim do Brasil em 2016, né? Tá. Tinha ali uma dúvida se o Brasil ia continuar de pé, basicamente, né? E aí a gente ficou 3 anos, o objetivo era fazer um peer-to-peer para pequenos e médios varejistas. Tá. Mas você precisava, a legislação aqui do Brasil precisa de um intermediador financeiro, então a gente utilizava de fato o funding de uma instituição financeira brasileira, Tá. bancos focados em nicho de varejo, e levava para médios e pequenos varejistas, tá? Então é basicamente o que os grandes varejistas fazem, que Mas têm é as uma suas próprias financeiras. Tá. Então ele era uma plataforma. Ah, uma plataforma, tá. Uma plataforma Mas é digital. uma fintech, ela já era uma uma fintech. startup ou já estava Não, consolidada? era uma startup. Era uma startup. Uma startup. Tá, entendi. E aí, com um momento de crédito muito difícil, Tá. a startup depois continuou, mas aí eu saí a convite da XP para ir Aí para a você área. já foi na XP. Aí fui Isso pra era XP. foi em quando? Isso 2017. 17, tá. 2017 eu fui para a XP. Então você já está há quase 8 anos, né? Quase 8 anos Quase na 8 XP, anos. isso. Ah, que legal. E aí entrei no que ainda não tinha uma segmentação, mas era a área corporate, então o objetivo era aumentar e começar o relacionamento com empresas e grandes empresas. Tá. A gente conseguiu construir um produto utilizando um grande diferencial da XP, que era o mercado secundário. Tá. A gente conseguiu trazer o mercado secundário de produtos bancários para as grandes empresas, a gente desenvolveu, então sempre voltado para investimentos. Fiquei nessa área durante 3 anos e depois vim para a área de Wealth Service, que é a área que eu estou até hoje, Tá. que estava começando. Tá. Era uma área, o objetivo da área é ser um B2B, atender family offices e consultorias. Tá. E precisava de alguém para a área de produtos. E eu estava voltando de licença maternidade. Legal. E aceitei o desafio de começar uma área do zero. E estamos há 4 anos com muito sucesso. Hoje a gente tem aproximadamente 160 bi de custódia no canal. É um canal bem relevante dentro da companhia que tem um crescimento perene, recorrente. E a gente, dentro da área de produtos, tem gerado muito valor, ouvindo muitos nossos parceiros para a gente conseguir desenvolver produtos que atendam aos seus clientes. E nessa carreira aí, muito legal, qual que você acha que foi o maior desafio de você, assim, você falou, poxa vida, será que eu estou fazendo a coisa certa ou não? Como é que foi isso aí? Eu acho que a gente sempre tem que sempre fazer o melhor, né? E ter tranquilidade que a gente está entregando o que a gente poderia, né, se dedicando 100% àquele projeto. Acho que o maior desafio é sempre desenvolver alguma coisa nova, porque você não tem um comparativo. Então, quando eu entrei, eu me beneficiei muito de um conhecimento que já existia e que eu aprendi muito. Eu acho que depois que eu saí das 2 instituições financeiras voltadas para crédito, eu acabei tendo que desenvolver muito. Mas isso é muito bom, porque você também consegue aumentar a sua sensibilidade de transformar oportunidades em negócio de fato. Tá. Você consegue conectar as necessidades e você consegue implementar, de fato, uma esteira, um processo, um negócio
com a sua mentalidade, né? O que era mais fácil quando você começou? O que você falou que você vendia quando você falou que você trabalhava no início da carreira? Você vendia o que mesmo? Você comentou? Crédito? Não, não, não. Que você falou mais simples quando você iniciou. Quando você iniciou, você disse que fazia coisas assim com os Estados Unidos, enfim, trabalhos mais simples. O que era mais. Caixa no posto de gasolina. Caixa no posto de gasolina, é verdade. O que era mais complicado, assim? O que era mais difícil? Fala a verdade. Mais difícil. Eu adoro trabalhar. Eu adoro trabalhar. E eu acho que eu adoro trabalhar porque eu adoro ganhar conhecimento. Não, qual que foi mais desafiador? O que você acha que foi para você? Mais desafiador? Você foi quando você saiu de um lugar para outro, na fintech, na XP, ou quando você estava. Eu acho que foi caixa? eu acho que foi desafiador montar essa área no início. Tá. Qual área? A primeira? Aqui agora. Agora. Tá. Foi mais desafiador porque, primeiro que era um perfil de cliente que eu não lidava tanto, mas tem o mesmo racional de você conseguir ter conversas transparentes, muita escuta, entender o que é importante para o outro e conseguir desbravar isso internamente e trazer produtos de forma assertiva. Mas no início, a área ainda era muito pequena. Então, eu tive que provar e com pouco recurso, conseguir gerar valor para mostrar e a gente hoje construir um caminho. Então, esse caminho eu sempre brincava, chegava nas reuniões e falava, aqui é tábula rasa, então vamos fazer em conjunto aqui. Então, essa página em branco, ela foi muito difícil, foi muito desafiadora. E por alguns desafios, tanto internamente quanto de mercado, e eu acho que a gente desbravou e hoje tem um caminho muito claro, muito definido de crescimento e que a gente assim, tem muita oportunidade ainda. O mercado financeiro, ele não hoje ainda tem um pouco mais de mulheres, né? A gente tem visto mais, mas ainda são poucas, né? Sim. Como é que foi o desafio, assim, de você sendo mulher no mercado financeiro? Teve alguma questão, assim? Porque a gente já trouxe outras pessoas aqui, o pessoal falou, não, eu consegui desbravar, assim, foi fácil. Então, para você foi fácil? Ou como é que é isso, assim? Acho que a minha jornada como mulher no mercado financeiro foi natural. Desde a minha curiosidade, talvez a minha característica tenha favorecido. Eu tenho uma característica, né, mais brava, como você falou. Mas eu também tive... Como que é o nome do seu marido? Guilherme. Guilherme, ele é bravo ou não? Depois você conta pra nós aí. Me liga pra falar, tá? Porque a minha é super brava. Vão ser anos agora de referência dessa frase. E aí? Mas eu tinha um irmão também. Eu tenho um irmão de 8 anos, mais velho que eu. E a gente sempre tinha um ambiente... Eu vivia com ele, com os amigos. Então foi muito natural esse ambiente pra mim. Entendi. E é muito curioso, porque eu vi uma evolução muito grande. Hoje tem muito mais mulher interessada no mercado financeiro, tem muita assessora mulher, tem muita mulher no back, no front, compliance jurídico, tem até uma evolução da sociedade que eu acho que também proporciona isso. Sim. Então é muito curioso. E eu vivi desde nova, então entrei com 21 anos, menina, ainda em 2005, modelo de mercado financeiro tradicional, bem tradicional, sim. E evoluí até a minha gravidez, que foi na pandemia. E foi muito interessante ver essa evolução. Eu vi hoje um acolhimento muito maior do que eu via antigamente no mercado financeiro para uma mulher grávida. A XP já contratou algumas mulheres grávidas e a gente tem uma evolução, acho que natural da sociedade. Acho que o próprio home office também, né? A conscientização do home office. Foi muito né? bom, Acho que ajudou, né? Na pandemia ajudou muito, mas eu, quando eu fiquei grávida, o meu chefe, que ainda é meu amigo hoje, e o meu diretor, eu contei que eu estava grávida. E eu acho engraçadíssimo, porque a resposta dele foi: meu Deus, Van, eu nunca imaginei você grávida. E eu falei que... Por quê? Eu falei, nossa, que motivadora essa frase. E o meu diretor, que na época já tinha seus quase 50 anos, ele respondeu também, ele falou, que bacana, ficou super feliz. Sim. E ele falou, eu nunca tive uma mulher grávida na minha área. Aí eu falei, até hoje... Caramba.
Você vê como Nunca as teve coisas uma são mulher diferentes. grávida. Nossa. Então foi uma jornada bem natural. Mas eu tenho essa característica que também favorece, né? Favorecia, hoje eu acho que Você não começou a tem. trabalhar com quantos anos? Que acho que isso pode ser uma coisa Com importante, 20 né? anos, não, 19 anos. 19, né? 19 anos que eu entrei. Tá. Então tenho 39 hoje. Eu acho que também, né, talvez essa questão de você trabalhar em coisas assim também não muito sofisticadas, vamos dizer assim, talvez, acho que acaba moldando uma resiliência, talvez, né? Não sei. Eu acho que eu sempre quis trabalhar, conhecer, até hoje. Acho que no mercado financeiro hoje a gente passou por uma evolução incrível. Tá. Acho que a gente tem ainda muito que evoluir. Eu vivi uma evolução do mercado secundário de crédito, eu vivi uma evolução da indústria de fundos, eu vivia muita coisa em pouco tempo e eu acho que tem muito mais por vir. Legal. Espero de verdade que a gente tenha um ambiente empresarial que seja favorecido e que a gente consiga ter evoluções ainda maiores. Se você fosse dar uma dica, né, para quem está te assistindo, para uma mulher que quer ingressar ou que já esteja no mercado financeiro para seguir aí essa carreira muito legal que você teve, o que você faria? Qual que você acha que foi o segredo assim para você conseguir o que você conseguiu aí na carreira hoje? Foi algumas características, né? Algumas competências. Acho que profundidade, ter profundidade no seu cliente, ter profundidade no seu processo, Tá. ter dedicação, você de fato se dedicar ao que você se propõe como jornada. Então, eu sempre tive muita intensidade. Então, no início, quando eu entrei na XP ou em qualquer outro lugar, eu me lembro que eu, às vezes, né, na hora de prospectar, que era uma grande parte do meu trabalho, eu, às vezes, me trancava numa sala para eu ter concentração e eu pegava uma lista e eu ficava 5 horas naquela sala prospectando. 5 horas seguidas e tomando não. E ligando. E quando eu trabalhava no banco, o nome do banco era Banco CR2. Eu ligava, era Banco CR o quê? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Então, e a maioria dos bancos de middle market, né, naquela época ninguém sabia, não tinha agência. Então, banco de investimento ninguém conhecia. Então, eu ficava 5 horas ligando intensamente. Legal. Eu viajava, visitava, viajei no Acre, viajei para tudo quanto é lugar, viajava bastante, continuo viajando bastante. Legal. Viajo praticamente quinzenalmente. E eu acho que a intensidade e você ter prazer na sua jornada. Então, essa jornada, ela precisa ser interessante e ter alguma motivação. Para mim, é conhecer, é ter mais conhecimento. Então, quando eu visitava as empresas, eu adorava entender todo o processo dela. Eu adorava entender como é que... quais eram as dificuldades, como é que o setor funcionava, como é que eram os concorrentes. E hoje eu também adoro conhecer os produtos, os comparativos, as estruturas. Então, cuja oportunidade dos clientes de alocar nos seus em investimentos como um todo. Então, eu acho que intensidade é uma palavra bem forte na carreira. Qual o melhor conselho que você já recebeu? Ou de quem que foi também? Acho que eu nunca recebi um conselho específico. É mesmo? Ou se eu recebi, eu fui absorvendo, acho que em comportamento. Mas eu acho que investir em você é o maior conselho que eu ouvi. Investir em você. Legal, então, cursos, faça cursos. A gente não consegue controlar a nossa jornada. A gente acha que a gente controla, mas a gente controla menos a nossa jornada, né? A gente toma decisões, mas o que a gente controla é o que a gente investe na gente. E o resto a gente deveria estar preparado para absorver boas oportunidades. Então, investir em você seria o melhor conselho que eu já ouvi, que eu acho que eu repasso. Durante a trajetória profissional, a sua trajetória, você já pensou em desistir alguma vez, não? Não, desistir eu acho que nunca nem passou. Ou mudar, falar, não quero mais mercado financeiro, agora eu quero, sei lá,
fazer uma outra coisa, trabalhar com marketing, trabalhar, sei lá? Não, Nunca. eu adoro o dinamismo, Ah. adoro a agilidade, eu adoro como as coisas se movimentam. Você não é daquela que gosta de falar assim, não, vou pegar um ano sabático. Não. 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 Acho que no futuro eu brinco com meu marido que eu tenho um desejo de empreender varejo, alguma coisa pequena, mas como hobby. Ah, tá. Mas para o futuro, Legal. para aposentadoria. Legal. Mas mercado financeiro eu acho que impacta em muito na atividade da economia real, e isso me interessa muito. São diversos temas que a gente consegue estudar. Você vê política, você vê economia, você vê empresário, você consegue admirar empresários que estão ali no dia a dia se esforçando num ambiente que não é um ambiente fácil aqui. Empresários que eu digo de todos os setores, tá? E mercado financeiro também é um setor que tem muito empreendedor. Entendi. Então, eu nunca desisti, nunca imaginei, nunca nem passou, nem é um ponto. Muito bom. Bom, agora a gente começa aqui a sessão que é Café com Clientes. O que é isso aí? A gente fala um pouquinho, né? Você conta um pouquinho você já falou um pouco da XP Web Services, mas assim, aqui é a oportunidade para você falar com seus clientes aí, o que você acha que o pessoal, o que vocês fazem, o que você oferece para eles aí, o que vocês têm de diferencial, né? Essa é a ideia. Tá bom. A Wealth Service é um canal B2B que atende family office e consultoria hoje dentro da XP. Nosso objetivo é ser uma plataforma que atenda a esses parceiros, que gere eficiência, tá? Eficiência e valor, claro. Otimizar e poder contribuir e potencializar com a escala e com o serviço desses parceiros. Então, eu fico com a área de produtos. Meu objetivo é ser tanto uma referência desse parceiro dentro da XP e de produtos. Então, dentro da nossa estrutura, a gente precisa ter uma assertividade e um conhecimento dos nossos parceiros muito grande para conseguir trazer escala para o trabalho deles, dos produtos que interessam ao perfil de alocação que eles definiram para os seus clientes. Tá? Vocês têm quantos escritórios hoje? A gente tem mais de 400 parceiros plugados. 400. Eu sei que tem alguns escritórios que geralmente eles são XP, que também tem o Elf, tem outros que são consultorias, né? Então, a gente tem consultorias independentes, tá? Que são consultorias do mercado. A gente tem consultorias que têm vínculo com o agente autônomo, que são um braço do agente autônomo. A gente tem gestoras independentes também, e a gente tem gestoras vinculadas a agente autônomo. Hoje tem uma evolução, alguns agentes autônomos têm esse braço, mas o nosso maior portfólio hoje de clientes ainda está nas estruturas independentes, que não tem nenhum vínculo de fato com a XP, além do nosso canal. Legal. E você acha que o diferencial de vocês qual que é? Poucos players hoje na indústria, a gente já tem um diferencial por si só, de atender o B2B. E a gente, modéstia à parte, tem um time muito competente. Vocês são muito bons. Ótimo. Além disso, mas a gente tem um time muito competente. Legal. A gente tem uma estrutura tecnológica muito boa. A gente tem um olhar para o desenvolvimento do negócio, do parceiro, contribuindo, que é muito importante. Então, ser um canal B2B já é um grande diferencial. Na parte de produtos, a gente traz e tenta originar produtos que são produtos exclusivos para esses parceiros. Entendi. Então, a gente entende quais são as necessidades, as dores, e a gente vai buscar no mercado, na XP, produtos que atendam. Então, tem muito produto ilíquido, tem muito produto líquido, que a gente tenta trazer e customizar para que ele possa oferecer para o cliente dele de forma exclusiva. Entendi. E hoje você está com quanto? 170? É 160. 160 bilhões. Isso. Bastante, né? Então, há pouco tempo, a gente está falando o quê? De 4, 5 anos? 4 anos. 4 anos. 4 anos. E a gente evoluiu muito, então, de tecnologia. E tem ainda bastante a gente contribuir com esse setor. Qual que é o porte, assim, médio, assim, dessas consultorias ou mesmo... Tem de tudo. Tem um desenho do setor muito curioso, que eu acho que é uma evolução também natural, e eu acho que também a gente contribuiu
mais uma vez para essa escala, que é a eficiência operacional dos family offices, permitindo com que eles atendam clientes menores. Então, a indústria ainda era muito concentrada em atendimento muito personalizado. Tá. E hoje eu vejo que tem muito family office que atende cliente acima de 500 mil. Tá. Então, acima de 500 mil, o cliente já tem uma oportunidade de trazer o serviço de contratar alguém para gerir seus recursos. E como é que você está vendo hoje, Vanessa? Porque a gente tem fundo aqui na companhia, renda fixa, a gente tem também os caras privados, né? Tem ações, a gente começou com ações, enfim, e o mercado hoje, eu estava vendo de ações, realmente é um dos piores que a gente está vendo dos últimos 20 anos, talvez, em termos de captação, né? Com a Selic nesse patamar, então a gente tem aí tido bastante sucesso na nossa estratégia de crédito privado, né? Como é que você está vendo isso, assim? Porque imagino que vocês têm um leque muito grande de opções, né? O que você está vendo hoje, assim, com essa Selic a 15? O que vocês estão ofertando? O que o pessoal procura hoje das consultorias, enfim, que os clientes estão vendo como proteção, ou mesmo de tentar alavancar um pouco mais aí o seu dinheiro? Uma demanda muito forte em ativos isentos. Isentos, Essa né? é a verdade. Agora está aumentando aí o imposto, mas agora parece que já não está mais. Tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Mas uma demanda enorme em isentos. Tá. E o que é arrediado CDI? A maioria? CDI, tem tudo. Tem tudo, tá. Tudo. Inflação tem muito ativo de Mas crédito. são mais curtos ou mais longos? Assim, na média, a gente vê uma duration de 4, 5 anos. 4, 5 anos. Tá. Essa é a duration que os ativos são mais demandados. Tá. FDIC, essas coisas todas. FDICs, CRAs, CRIs, LCAs, Isso LCIs. é que você está vendo aqui hoje é a bola da vez. Essa tem muita demanda. Eu acho que teve uma evolução muito natural do mercado financeiro durante muito tempo e a gente teve muitos produtos ilíquidos. Tá. E com isso teve muita alocação em produtos ilíquidos, que eu acho que são muito bons, mas na prática o ambiente ele favorece os ativos que têm uma liquidez muito grande e que são isentos. Né? Você falou, Selic a 15 é um ambiente muito natural. Sim. Eu acho que a liquidez é algo importante que o cliente final hoje demanda. Esse tipo de cliente, ela aloca, por exemplo, você tem alocação em fundos de liquidez, D0, D1, D5? Tem. É um portfólio ainda de caixa, né? É muito. Tem bastante, mas a gente conseguiu na XP fazer alguns produtos que conseguem ser competitivos. Tá. Então, hoje a gente já tem instrumentos para conseguir trazer ali os produtos isentos com mais flexibilidade de resgate. Quanto, por exemplo, isso, assim, de alguma coisa? A gente consegue fazer resgate, a gente tem uma plataforma institucional muito relevante que ela consegue fazer uma brokeragem. Então, ela consegue achar as pontas. Entendi. E isso ajuda muito, porque consegue trazer um conforto maior nos ativos isentos de longo prazo. A gente faz o mercado secundário, exato. Entendi. Exato. Legal. Exato. Tá. Mas eu vejo muito produto hoje que é ilíquido e muito produto bom. E esses têm demanda. Acho que hoje o cheque do cliente, ele para produto bom, ele sempre vai existir. E talvez tenha que ajustar um pouco, né? Prazo, trazer um pouco mais, a tentar encontrar ali uma estrutura de liquidez mais viável. Mas esse é o desafio que a gente tem, inclusive, com os nossos parceiros, em como é que a gente cria mecanismos que a gente possa trazer um produto bom e ajustar a estrutura para o cliente ter uma rentabilidade e também ser atendido no que deseja. Você sabe, Vanessa, que a gente desenvolveu um produto, né, falando um pouco da conjuntura, que a gente percebeu que tem muitos clientes que deixam, né, o seu dinheiro em fundos D0 e D1, às vezes 90% de uma reserva em caixa, né? E quando a gente tem o nosso produto que é D5, que está dando hoje em torno, o trigo no sítio está dando 112%, você tem uma rentabilidade maior e às vezes você alonga um pouquinho, de D1 para D5 não muda muito, e no longo tempo isso dá né? Aquela questão dos juros compostos dá uma diferença muito grande, né? Sem dúvida. E a gente está falando, né, para os family offices, para a turma toda, e às vezes eles estão fazendo essa análise, porque você deixa para o cliente na mesa bastante dinheiro, principalmente quando ele deixa o dinheiro 90% por um tempo muito grande, né? Sim.
Então, quem quiser mais informações, me procure aí, eu tenho nos cílios. Mas, brincadeiras à parte, continuando com essa questão que você está falando dos incentivados, né? A gente está vendo aí que o Selic deve continuar aí, pelo menos até o ano que vem, nesse patamar. E você acha que isso que deve ser a bola da vez aí, trabalhar nessa linha? Não? Porque hoje a gente tem também internacional, não sei se vocês estão vendo alguma coisa em termos de alocação. O produto de vocês é exatamente uma grande demanda hoje, né? Você tem uma necessidade de liquidez muito grande, acho que até pelo cliente final, ele tem, né, com o Selic, enfim, por milhões de motivos óbvios. E o que a gente vê é hoje uma disponibilidade de produto bom com um começo, meio e fim. Então, a gente vê, quando o produto ele é mais óbvio, a gente ainda vê uma demanda muito grande. E aí é nosso trabalho, se reinventar e fazer. Eu não gosto desse momento difícil, ou vai ser sempre assim. A gente vai ter momento difícil de forma recorrente ao longo da nossa jornada profissional. Então, a gente tem que, em qualquer setor, qualquer mercado, e eu acho que a gente tem que ser disruptivo, acho que a gente tem que trazer novidades. Dentro da XP a gente tem isso muito impresso na cultura da empresa, e a gente tem isso como um grande pilar. Então a gente precisa entregar novidades. Se o mercado hoje está caminhando para um lado, a gente tem que caminhar para esse lado. Então, e a gente vem desenvolvendo diversos produtos lá na XP, tanto em WS como na grade como um todo, estruturas para trazer mais liquidez e entregar rentabilidade, como vocês estão fazendo. Então, isso é importantíssimo para o setor, e eu acho que o momento agora é de inteligência e criatividade em produtos, para conseguir trazer para o cliente final, independente de quem o atende, produtos bons, com remuneração boa e que sejam competitivos. A gente quebrou a cabeça para montar esse Trigon Sirius, né, para você dar mais rentabilidade com um produto que é seguro, não tem FDIC, não tem título indexado à inflação, quer dizer, quase 70% do produto ele está em AAA, né? Então, assim, depois eu conto o segredo, não vou falar aqui. Esse segredo é segredo, mas eu acho que é fundamental, porque o que você falou, a gente tem que se reinventar toda vez, né? E não tem como, né, para poder oferecer, é o que eu sempre falo, a barra sempre aumenta, né? Sempre fica mais alta. Sem dúvida, e é legal, essa parte também é uma parte muito, muito interessante, você conseguir entender o que é o cenário, analisar e trazer soluções inovadoras. A gente precisa ter uma cabeça muito propositiva. É muito fácil a gente falar que no nosso dia a dia das dificuldades, olhar sempre as dificuldades e deixar de lado grandes oportunidades. Sim. A verdade é que em qualquer momento tem grandes oportunidades. É verdade. Bom, muito bom. Agora a gente vai para o momento que eu mais gosto, que é o último gole, que é a sessão aí Maria Gabriela, que eu sempre brigo. O pessoal fala, não, aqui é mercado financeiro, tem que ser high frequency, né? Mais chique, né? Mas é a nossa sessão de bate-bola. Tá pronta? Super. Então tá bom. Cidade inesquecível. Pode ser país também. Tá. Cidade, eu sou apaixonada por Roma. E um país? País, a China. Um lugar que você gostaria de ir? Islândia, tá na minha lista. Tá, frio. Islândia tá na minha lista. Antártica tá na minha lista. Só frio. O carioca que gosta de... Diferente. Talvez eu tô acostumado com calor. Irã tava na minha lista. Irã? Tava na minha lista. Tem que esperar um pouquinho. Não vai dar. Eu quero aprender a... Difícil essa. Quero aprender a... Você que gosta de conhecer muita coisa. Eu acho que eu quero aprender tudo. Né? Qualquer coisa que você tiver. Mas eu quero aprender a ter mais equilíbrio no meu dia a dia, para conseguir estar sempre perto da minha filha e conseguir estar presente, né, nos momentos importantes. Um livro, uma série ou um filme que marcou a sua vida? Filme eu esqueço qualquer nome, tem menor. Uma série eu também sou pouco de série. O livro que eu gostei muito, que quando eu era jovem me impactou, que foi meio que uma abertura de mente, foi A Revolta de Atlas. Seu prato predileto?
Não tenho. Você tem alguma música que você gosta? Trilha, alguma coisa assim? Não? Predileta? Eu gosto muito de rock, Ah. por incrível que... Legal. Por incrível que pareça, não, né? Mas eu gosto muito de Legal. rock. Investimento fora da curva, você já fez alguma loucura assim, não? Um cavalo. Cavalo? Acho mesmo? que esse é o investimento fora da curva, mas não Equitação. pelo lado positivo, né? Pelo lado negativo. A gente tentou ter alguma cria, mas não conseguiu, e aí ela tá lá aposentada, vivendo uma vida maravilhosa. Que bom. Uma pessoa que você admira? Eu não tenho um admirador incontestável, alguém que eu ache indiscutível. Então, eu admiro muito empresários. Acho o Guilherme Benchimol um empresário que desbravou, que teve muita coragem, muita dedicação, muita disciplina. Então, admiro muito. Admiro muito as pessoas que estão próximas de mim, que eu trabalho. Admiro meu marido, que tem uma curiosidade eterna. E para fechar, para finalizar, o que é o sucesso para você, Vanessa? Sucesso eu acho que é jornada. Legal. A gente hoje tem uma sociedade, às vezes, muito preocupada em ter, em ser, enfim, e eu acho que a jornada ela é muitas vezes esquecida. Então, acho que existe uma reflexão muito grande para a gente definir o que é o nosso sucesso. Vanessa, queria te agradecer, obrigado por compartilhar aí os conhecimentos, a trajetória incrível, obrigado por você ter aparecido aqui. Obrigada, Fusaro, obrigada a todos vocês, obrigada, Trígono, por compartilhar a história aqui de mais uma mulher no mercado financeiro, que seja inspiração e que com certeza faça com muitas mulheres da faculdade virem para o mercado, porque... Tá precisando. A indústria ainda vai precisar muito de nós. Legal. Obrigado pela audiência, obrigado vocês e até a próxima. Tchau, tchau.